Você trocaria Diego Pituca por Paulo Henrique Ganso? Nesse vídeo daqui eu vou trazer alguns dos dados e como eles se encaixariam no Santos e no Fluminense atual, para ver se essa transferência talvez faria sentido. Vamos lá então. Eu já queria destacar o seguinte: não tem nenhuma especulação a respeito disso, é só basicamente uma reflexão, tendo em vista que o Neymar voltou para o Santos e a grande dupla talvez, da história do Neymar seja justamente o Ganso do Santos, né? Quando jogaram juntos, formando uma das maiores duplas da história do futebol brasileiro. Ah, mas o Messi. O Messi era um trio, né? O Messi, o Neymar e o Suárez. De grande dupla foi justamente o Paulo Henrique Ganso. Eu vou destacar aqui primeiro algumas coisas do Pituca, depois algumas coisas do Ganso e entender como se encaixaria cada um dos dois jogadores nos seus clubes. Eu já queria destacar a primeira coisa aqui, que é a idade. O Pituca tem 32 anos e o Paulo Henrique Ganso tem 35. Isso, quando eu tava vendo aqui, antes de começar o vídeo, me impressionou, porque a impressão que eu tenho é que o Pituca tem ainda 26, 27 anos, ele tem um vigor físico realmente extraordinário, uma grande liderança desse time do Santos, um cara que em alguns momentos chega a ser capitão do time, e o Ganso tem 35, mas eu olho e penso que ele já tem 36, 37, 38. Então, assim, é uma diferença de apenas 3 anos, mas que dentro de campo parece ser muito maior. Quesito técnico, eu acho que esse é o grande ponto para essa transferência. Se fosse acontecer, fazer sentido, porque o Ganso é um cara que é muito acima da média. E o Pituca também é muito bom, mas justamente essa reedição de Ganso e Neymar que fez eu fazer justamente esse vídeo. Tá bom? Então, que nem eu falei, o Pituca é um jogador importantíssimo para o Santos, assim como o Ganso. O Ganso ainda não jogou nessa temporada, a gente vai ver aqui as escalações para ver como é que eles se encaixariam. Olhando primeiro o Santos, o Pituca vem jogando de segundo volante, tá bom? Mas vale destacar, é um início de temporada, por exemplo, contra o Botafogo ele jogou de segundo volante. Vamos ver aqui contra o São Paulo, que aí sim era um jogo mais difícil. Onde que ele jogou? Aqui, ó, para baixo. Agora eu volto. Também como segundo volante. Então dá para ver que o Pedro Caixinha está utilizando justamente o Pituca nessa função mais recuada. O Pituca que pode jogar além de segundo volante, em determinado momento numa função até mais inicial, como um primeiro volante, se o time for bem ofensivo, mas também um jogo em que o Santos quiser se defender mais, ou qualquer time que o Pituca estiver, ele pode fazer esse meia central também, um cara que faz todas essas funções de meio de campo, tá bom? Então, se ele fosse ir para o Fluminense, né, que é a transferência hipotética que a gente está tratando hoje, ele jogaria de segundo volante. O segundo volante do Fluminense é justamente o Hércules, que chegou nessa temporada. Então, talvez não faria muito sentido pro lado do Fluminense se essa troca ocorresse, justamente por já ter um cara para a posição. Se o Pituca fosse chegar, seria para ser esse meia central, que aqui está ao contrário, né, porque o Arias pela direita e o Riquelme pelo meio. É o Riquelme que é um cara da base, né? O Ganso, eu já queria destacar inclusive, o Ganso tá machucado, né? Tá como desfalque ainda não jogou na temporada. Então, essa parte física que eu comentei que faz com que o Pituca se destaque, tá bom? Mas se o Pituca fosse ir pro Fluminense, perderia o seu meio de criação, que é o Paulo Henrique Ganso, é lógico. Mas ganharia um vigor muito maior no meio de campo, né? Perderia uma experiência, perderia uma qualidade no passe muito acima da média. Ganharia em intensidade. E esse time do Fluminense ano passado foi o grande problema, né? Sempre teve vários jogadores de qualidade, mas faltava intensidade, faltava força física, faltava juventude. O Pituca não é nenhum cara novo, né? Que nem a gente viu, tem 32 anos. Mas, que nem eu falei, o vigor físico faz parecer que ele é muito mais novo do que isso, tá bom? Então, é uma troca que, visando intensidade, seria favorável para o Fluminense. Para o Santos, perderia uma capacidade de marcação. Se o Ganso viesse, eu não enxergo ele como segundo volante, eu acharia que ele jogaria mais centralizado. E hoje, acaba que não faz mais tanto sentido, porque justamente o Neymar joga centralizado, né? Se fosse jogar pelas pontas, seria o Neymar ir para a esquerda e o Guilherme para a direita, né? Fora que já tem o Soteldo. Eu acho que no final das contas, essa troca não faz mais sentido acontecer, se fosse acontecer. Seria interessante a gente ver uma reedição de Neymar e Ganso juntos, mas eu não sei se isso seria aplicável dentro de campo, porque são dois caras que na parte defensiva não vão ter a mesma intensidade de caras mais jovens, com a bola sobrariam.
E teria que ver como é que esse encaixe aconteceria, né, cara? Porque justamente que nem eu falei, o próprio Neymar veio do banco, né? Nesse jogo contra. Eu tô olhando contra o São Paulo. Aqui, contra o Botafogo. O próprio Neymar veio do banco e entrou mais pela ponta, no lugar do Bom Tempo, né? Mas aí o Soteldo caía mais para as pontas e o Neymar hoje é um cara que é muito mais um meia de criação do que um ponta, justamente pela experiência e por não ter mais essa parte física de destaque que ele tinha no início da temporada, de ser muito rápido, aguentar essas pancadas e seguir. Hoje é um cara que é muito mais uma qualidade muito grande e aperfeiçoou cada vez mais a qualidade no passe dele, né? Tanto é que já faz um certo tempo, desde o PSG, que o Neymar saiu da ponta, onde ele se notabilizou no início de carreira e no Barcelona também, para ser um meio de criação, né? Então, acho que hoje em dia, não sei se seria aplicável Neymar e Ganso juntos, porque esse time do Santos, daqui a 2, 3 jogos, o Neymar já vira titular. O Neymar jogaria centralizado. Eu não enxergo o Neymar vindo das pontas. E aí, onde que colocaria o Ganso? Não tem como, entendeu? Então, acho que no final das contas, não faz sentido essa troca hipotética que eu criei hoje acontecer, tá bom? Acho que realmente, mesmo se acontecesse, né, por acaso, essa troca entre Ganso e Pituca, que de novo, eu criei simplesmente uma visão de troca que poderia acontecer para tentar reeditar Neymar e Ganso. Mas eu acho que não é aplicável na prática, né? A não ser que utilizasse tipo só um volante, né, que seria o Rincon no caso, porque por ser um cara que tem uma característica muito mais defensiva e compensasse por 2 jogadores, usar Neymar e Ganso juntos como 2 meio-campistas, isso seria interessantíssimo. E aí 2 pontas e um centroavante, só que ia ser um time muito ofensivo, literalmente ia ter só um cara de marcação no meio de campo. O Ganso, principalmente com o Diniz, aperfeiçoou muito essa parte defensiva e melhorou bastante. Mas ainda é muito longe de um segundo volante de origem, né? A parte defensiva do Pituca é muito melhor do que a do Ganso. Então, não sei se seria aplicável Neymar e Ganso juntos, beleza? Acaba que é tudo num campo muito hipotético, né? Algo muito teórico isso. E realmente, quando tem 2 caras muito acima da média, como é o Neymar e o Ganso, o Neymar principalmente vingou muito mais, querendo ou não. Se colocasse os dois juntos, fatalmente, eu acredito que daria certo. Só que a parte defensiva ia ser muito prejudicada com isso, né? Que nem eu falei, hoje o Neymar é um meia de criação. Não é mais um ponta de velocidade. Ele não faz mais o que o Guilherme faz, o que o Gabriel Bom Tempo faz. Ele faz muito mais o que o Ganso faz do que necessariamente o que o Guilherme faz. Muito mais com o drible, é verdade, pelo centro do campo. Mas hoje o Neymar é muito mais um meia de criação do que um ponta. E o Ganso faz justamente essa função. Então acho que se colocasse juntos poderia dar certo pelo excesso de qualidade de cada um dos dois. Mas analisando aqui de fora, tipo, só olhando uma montagem da escalação, eu não consigo ver juntos Neymar e Ganso hoje em dia. Tá bom? Comenta aí o que você acha, tá bom? De tipo, se ocorresse essa troca entre Ganso e Pituca, se você acha que daria certo, ou se você acha que é muita viagem eu ter especulado como é que se encaixaria essas duas trocas, né? Eu acho que o principal ponto seria, em uma troca entre Pituca e Ganso, o Santos ia ganhar um cara muito acima da média e que já tem uma identificação muito grande com o Neymar. Isso seria interessante. E o Fluminense ia ganhar um cara que fisicamente ia entregar muito mais do que o Ganso, né? Que nem eu falei, o Ganso ainda não jogou nenhum jogo na temporada. E o Pituca sobrando fisicamente. Então, enfim. Se essa troca ocorresse, quem sairia ganhando? O Fluminense ou o Santos? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!